Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós vamos fazer a leitura para o signo de Gêmeos, tá bom? Então, como sempre, nós vamos tirar cartinhas na energia do tarô, tá bom? Depois nós vamos clarificar com a energia do baralho cigano, tá bom? Olha que lindo esse deck. Esse deck é a edição Mamãe Oxum, tá bom? É a primeira vez que eu uso aqui nas leituras do canal, tá bom? Se vocês gostam desses decks que eu uso, tá sempre no descritivo do vídeo, tá? Aqui embaixo o link para vocês comprarem, tá? E nós vamos finalizar com o poder da lua, tá bom? Então vamos lá, se concentre, o poder da lua também é a primeira vez, tá? Que eu tô usando nas leituras. Então vamos lá, se concentre, pense no seu nome completo, data de nascimento, tá bom, gêmeos? Vamos ver o que o tarô vem trazendo para vocês essa semana, tá bom? Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, tá bom? Toda semana a gente tem a leitura dos signos, tá bom? Além do quadro Conselho do Universo, tá? Que tá no Shorts, tá bom? Você escolhe entre dois montinhos, eu vou tirar a carta, tá? E esse vai ser o conselho para você sobre aquela situação, tá bom? Então vamos lá, gêmeos, se concentra aí. Peço para a espiritualidade te ajudar, tá bom? Pensa no seu nome completo, data de nascimento e vamos à sua leitura. A primeira carta que saiu foi a Rainha de Paus, tá bom? A Rainha de Paus, ela vem falando, tá? De confiança, tá? De criatividade, de determinação, liderança, tá bom? A segunda carta que saiu foi a carta da morte, tá bom? A carta da morte vem falando, tá? De transformação, tá bom? De fim de ciclo, de renovação, tá bom? A terceira carta que saiu foi o 2 de paus, tá bom? O 2 de paus vem falando de planejamento, tá? De visão aí, tá bom? De avaliação. A quarta carta que saiu foi o 5 de ouros, tá bom? O 5 de ouros vem falando, tá? De falta de apoio, tá bom? De dificuldades, de perdas financeiras aí, tá? De luta. E a última carta que saiu foi a carta do carro, tá bom? A carta do carro vem falando de vitória, tá? De controle, de determinação aí, tá? De conquista. Então, assim, o que eu vejo nessa situação, tá bom? O que você precisa aqui? Você precisa de uma renovação, tá? De ciclo aqui, tá? Precisa de uma transformação das coisas que você vem fazendo, tá bom? Porque assim, você tá muito determinada, né, a fazer alguma coisa, né, em algumas situações, né, mas assim, a vida pede para você uma transformação, né, que não é aquilo bem que você quer, tá bom? Que não é tudo assim, é como se não fosse tudo do seu jeito, entendeu? Porque assim, você precisa parar, analisar, tá? Abrir a sua visão, abrir aí a sua expansão, tá bom? Porque assim, a carta dos 5 de ouros, né? Ela vem falando de perdas, né? Ela vem falando de lutas, né? Talvez você tá lutando, assim, coisas que você quer fazer do seu jeito. Você tá, tipo, aquele ditado, né? Dando murro em ponto de facas, né? E não vai mudar, entendeu? Você precisa da transformação, tá? Você precisa da transformação, você precisa do fim desse ciclo, tá? Precisa do movimento aí, tá? Do controle aí para poder mudar essa situação, tá bom? Não adianta ficar igual uma rainha, né? Que nem aqui a rainha de paus, né? Não adianta ficar igual uma rainha querendo que as coisas saiam todas do seu jeito, porque não vai resolver, vai ser uma luta perdida, tá? Você vai ficar cansado, tá vendo? Ó, os dois monstros tá aqui na carta cansado, tá? Andando sem apoio nenhum, tipo andando em círculos, tá vendo? Porque aqui tem um monte de círculos, tá vendo? Como se fosse um ciclo vicioso, tá? Você fica andando em voltas e não vai para lugar nenhum, tá? E para você ter esse movimento, para você ter essa vitória, para você ter essa conquista dessa situação, das coisas que vem acontecendo aí para você, precisa ter a morte, né? Precisa ter a morte dessa situação, a morte das ideias, né? Do jeito que você vê, a morte do jeito que você coloca as coisas para ser feitas, tá? Porque precisa de uma renovação, tá? Porque a morte nada mais é do que uma transição, né? É um fim de um ciclo, tá? É uma libertação, é uma mudança. Então, para as coisas começarem a funcionar aí para você, gêmeos, para as coisas começarem a seguir aí na sua vida e dar certas coisas, é parar de ser a rainha, né? E ficar botando, tipo, não, eu quero isso desse jeito, é do meu jeito, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum, tá?
que você não vai ter apoio aí, tá? Você vai ficar girando em círculos e nada vai dar certo, tá bom? É mais ou menos isso aqui na leitura, tá? Gêmeos, então vamos lá, se concentre com a espiritualidade, pense no seu nome completo, data de nascimento, tá bom? Vamos clarificar aqui com o baralho cigano, ver se aparece mais alguma coisa aqui para vocês, né? Vamos lá. E a primeira carta que saiu foi a carta do Sol, tá bom? A carta do Sol vem falando de sucesso, de realizações e de clareza, tá bom? Então, aqui veio bem embaixo da carta da Rainha de Paus, né? Que a gente tá falando, né? De parar de fazer tudo do seu jeito, né? Tentar ver com mais clareza as coisas, tá? Não é tudo do seu jeito. Pare, olhe, reflita, pensa, será que é isso mesmo? Será que o meu jeito tá certo? Será que só existe o meu jeito? Será que não tem um outro ponto de vista? Que o Sol tá vindo para clarificar para você que sim, tá? Que existe, tá? Existe outro ponto de vista, existe outras coisas, não é só o que você quer fazer, tá bom? Ó, porque a segunda carta que saiu foi a carta dos ratos, tá? A carta dos ratos fala de perda financeira, fala de perda energética, tá? E ela veio bem embaixo aqui da carta da morte, tá? Que pede uma transformação, que pede uma mudança. Então, assim, Gêmeos, se você não mudar, se você não mudar o seu pensamento, se você não mudar o seu ciclo, se você não mudar as suas coisas, isso só vai gerar perda para você, tá? Tanto perda financeira quanto perda emocional, tá? Vem trazendo perdas. O rato é simplesmente perdas, tá? Então, assim, você precisa abrir a sua visão, tá? A visão, ter clareza, tá? Das coisas, porque não é do jeito que você está desejando, tá bom? E a terceira carta que veio é a carta dos jardins, tá bom? A carta dos jardins, ela fala de comunicação, tá? Ela fala de eventos, ela fala aí de network, tá bom? E veio bem embaixo do 2 de paus, tá? Que é a carta aqui que faz a leitura, né? Que é o meio da sua leitura, que vem pedindo expansão, planejamento, avaliação, né? Busca de coisas novas, né? Por isso a expansão, divisão, né? Então, assim, busca conversar com as pessoas, tá? Para poder chegar em uma outra visão, tá? Em um outro ponto de vista aí que você tá achando que só o seu tá certo, tá? Converse com as pessoas, ouve o que as pessoas têm a dizer, tá? O que você pode fazer? Você pode ouvir as outras pessoas sobre essa situação aí que tá difícil para você, que você não tá conseguindo resolver, tá? Não tô falando que você precisa seguir exatamente o que as pessoas estão falando, mas será que as outras pessoas que estão falando não têm alguma razão? Você não tem que parar, entendeu? E analisar, tá? Avaliar. Será que não é verdade o jeito que essa pessoa tá falando? Será que eu não vivi a minha vida inteira fazendo X, mas na verdade é X e Y? Ou na verdade é só Y, né? Que é um melhor caminho, né? O melhor caminho é o X e Y, né? Metade disso, metade do que a pessoa falou, entendeu? Então, assim, converse com as pessoas aí para você conseguir ter uma outra visão, tá? Uma outra ponto de vista, tá bom? E a carta que saiu aqui, ó, a quarta carta é a carta do tesouro, tá bom? A carta do tesouro vem falando de riqueza, tá? De segurança material aí. E ela saiu bem embaixo aqui do 5 de ouros, tá? Que fala da falta de apoio financeiro, tá? Que fala de dificuldades, que fala de luta aí, tá? Então, assim, Gêmeos, para você, essa leitura dessa semana é basicamente assim: se você não mudar o seu ponto de vista, você vai ter uma perda energética, você vai ter uma perda financeira, tá? Porque você não ouve as pessoas, tá? Você tá fazendo só o que você quer, tá? E você precisa conversar com as outras pessoas, tá? Para ver um outro ponto de vista aqui, tá bom? Senão vai ter perda energética, vai ter perda de dinheiro, tá bom? E a última carta que saiu foi a carta do urso, tá bom? A carta do urso fala de proteção, de territorialismo, tá? De querer mandar ali, tá? De proteger ali, tá? Eu acredito que você não esteja... Veio bem embaixo aqui da carta do carro, tá bom? E o carro pede movimento, né? Pede controle, mas também pede para você, né, ir atrás da vitória, tá? Da conquista. Direção, o carro fala, tá? Às vezes mudar de direção é uma coisa boa. A carta do urso aqui para mim não vem trazendo na leitura que tá aqui como uma proteção.
mas vem trazendo como um territorialismo, tá bom? Você age conforme só o que você quer, né? Você não ouve outras pessoas, você não conversa para ver outros pontos de vista, você não abre o ponto de vista para ver as coisas de um outro modo, tá? Você fica lá no seu sentido de rainha. Eu sento no meu trono, eu sou a rainha, eu que mando, eu que faço, eu que falo, entendeu? E as coisas não são assim. A vida tá pedindo mudança para você, tá? A vida tá pedindo transformação, tá bom? Porque senão vai faltar muito apoio, além do financeiro, tá? Sem contar a perda de energia, que você vai rodar, rodar, rodar igual o rato e não vai sair do lugar, tá? Então, perda de energia e perda de dinheiro, porque já veio dinheiro aqui de novo, tá? Isso vai te trazer, pode ser que não agora ou mais pra frente, essa sua teimosia te traga uma perda financeira aí, tá? Então, assim, tome cuidado, tá? Não seja tão territorialista, não é só o seu ponto de vista que é certo, tá? Tome outras direções, tá? Tome o controle aí para poder ter a vitória, tá bom? Então vamos lá, Gêmeos, vamos ver o que a carta o Poder da Lua vem te dizendo, tá bom? Ou vem pedindo para você fazer, né? Vem aconselhando, tá? Vamos lá. E a carta que saiu foi Espelho da Alma, tá bom? A carta Espelho da Alma, ela vem falando para você olhar para dentro, tá bom? Que foi isso que a gente tava falando, tá? Olhar para dentro e ver o reflexo, tá bom? Porque assim, você acha que é uma coisa, tipo assim, quando a gente se olha no espelho, a gente pensa assim, geralmente, eu sou derrotada, eu sou isso, eu sou aquilo. E o espelho mostra totalmente outra coisa para você, entendeu? Você é uma pessoa que pode fazer. Então, assim, aqui seria o espelho da alma, seria como se fosse um outro ponto de vista, entendeu? Olha outras coisas, tá? Porque através do espelho, quando você vira o espelho, assim, um pouquinho de cada vez, assim, ó, você tá focado aqui no espelho, ele tá reto. Tá reto, ele tá mostrando uma imagem. Mas se eu for focando o espelho assim, ó, pros ladinhos, ele vai dando outras imagens, tá? Então, são outros pontos de vista que você vai conseguindo ver. Acaba vendo outras pessoas, por isso o jardim da comunicação do network, tá bom? Você acaba vendo outras pessoas, ouvindo outras pessoas, tendo outros conhecimentos, vendo outros pontos de vista, tá? Então, o espelho da alma vem nessa carta nesse sentido que mostra para mim na leitura, tá bom? Para você olhar para você, tá? E ver além de você, tá? Então, é além do que você tá fazendo, além dos seus jeitos, além do seu costume, além das coisas que você vem falando, tá? Olhe além, tá? O pensamento além, tá bom? Busque outras pessoas, outros pontos de vista, tá? É isso. Para vocês é isso essa semana, tá bom, Gêmeos? Até a próxima. Tchau, tchau.